Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar a palavra hoje que está em João, capítulo 16, no versículo 5, até o versículo 7, que diz assim: Mas agora vou ao que me enviou, nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou enviá-lo. A palavra nos fala aqui, irmãos. O Senhor diz: Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador. Vocês não vão ficar sozinhos. Então, quando eu enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que faz você reconhecer os teus erros, o Espírito que faz você lembrar da palavra, ele diz assim: ele vai ajudar a vocês a fazer a obra. Ele vai convencer vocês da verdade, do juízo, vai convencer vocês aonde vocês erraram, porque quando nós estamos em Jesus, o Espírito Santo ele fala para nós aonde nós erramos. E o que é tremendo nisso, irmãos? Creio que a maioria dos irmãos deve ter tido uma experiência assim, de que quando você estava lá no mundo, você estava perdido lá no mundo, o Consolador, ele falava com você. E eu tenho essas experiências na minha vida, quando eu estava perdida no mundo, o Consolador falava comigo, mas eu não sabia quem era o Consolador, eu não sabia que era o Espírito Santo que falava comigo. Porque eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o Espírito Santo, mas todos nós sabemos que existe Deus. Então, todos que não conhecem a Jesus sabem que existe um Deus. Então, eu conversava chamando por Deus, mas quem me respondia era o Consolador. Mas eu não sabia que era o Consolador. Muitas das vezes eu achava que eu era muito da esperta, que eu era muito da inteligente, que eu tinha uma bola de cristal na cabeça, porque Jesus e o Espírito Santo falava comigo quando eu estava lá no mundo, me respondia perguntas quando eu estava lá no mundo, mas eu não conhecia ele. Então, irmãos, quantas vezes eu vejo também, sabe, quantos livramentos eu tive nesse tempo estando perdida no mundo. Isso, irmãos, a gente compreende depois que a gente aceita Jesus, porque o Consolador, ele faz você lembrar das coisas passadas que você passou, dos livramentos. Hoje eu consigo lembrar de toda a minha vida passada, situações em que eu tive livramento de morte, que foi o Senhor que me guardou, que me protegeu naquele momento. Quantas vezes o Consolador me revelou coisas. Deixa eu contar uma experiência para vocês, irmãos. Eu estando lá perdida no mundo, fiquei com um rapaz, eu era da igreja católica e tínhamos aquele grupo lá da igreja católica. Eu comecei a ficar com um rapaz que eu nem gostava dele, mas tinha uma moça que era muito apaixonada por ele, mas ele não gostava dela. Então eu fiquei com esse rapaz. Então ela ficou muito irada, ficou com muita raiva de mim e ela fez uma macumba para mim. E foi tão tremendo isso, irmãos, que eu estava relembrando esses dias e sobre isso, que o Espírito Santo falou comigo.
Um determinado dia, eu estava entrando no ônibus, isso lá em Paraná, em Curitiba. Eu entrei no ônibus e o Espírito Santo falou comigo. Ela fez uma macumba para você. E o Espírito Santo me levou quando eu entrei no ônibus, a sentar do lado dela. E essa moça começou a chorar de arrependimento. Então ela disse: você me perdoa pelo que eu fiz. E eu já sabia o que ela tinha feito, porque o Consolador, que eu não conhecia, ele falou para mim no meu pensamento que ela tinha feito uma macumba para mim. E eu não fiquei com raiva, eu não fiquei com ódio dela, nada, eu nem dei bola. E eu falei: não, tudo bem, eu te perdoo, porque eu fiquei muita pena dela estar chorando daquele jeito. Então, o Consolador falou para mim. Quando eu cheguei na minha cidade que eu moro hoje, aqui, Santa Catarina, eu cheguei numa igreja convidada por uma amiga e ela falou: você quer aceitar Jesus? E eu lembro que eu falei assim: tá, aceitar Jesus não é virar crente não, né? Porque eu não quero virar crente. Não, não, não tem nada a ver. Ah, falei: então tá bom, então eu vou lá. Fui lá eu, na frente do altar. Na hora que eu cheguei no altar, o pastor lá, o pregador que estava pregando naquele dia, apontou o dedo para mim e falou: olha, Jesus está revelando que ele está quebrando uma macumba que foi feita para você. Irmãos, eu não fiquei surpresa, porque eu já sabia sobre essa macumba, porque o Consolador, o Espírito Santo, que eu ia aceitar ele um dia, que eu nem sabia que eu era serva de Deus, ele falou comigo. Eu já sabia, nem era surpresa para mim. Quando ele falou: ah, Senhor está quebrando, está repreendendo uma macumba que foi feita há muito tempo atrás para você. Eu nem fiquei surpresa, porque o Consolador já falava comigo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é fiel, é isso que eu vejo. Eu sou um dos exemplos também. Por isso que eu quero contar esse testemunho para aquele ainda que vai estar nos caminhos do Senhor, que essa palavra vai chegar vai chegar ao coração ainda daquele que vai se converter. Você vai ver os livramentos que Deus vai te dar. Você vai ver como o Consolador vai estar falando contigo. Mas isso, no momento você não vai compreender, mas eu venho te dizer que aquele que fala ao teu coração, ele é o Consolador. Foi aquele que Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou lá para a glória, eu vou para o céu, eu vou para a cidade celestial onde é a minha morada, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, ele vai falar com você, ele vai te guardar, ele vai te proteger também, ele vai te orientar. Glória a Deus, aleluia por isso. Então, irmãos, eu creio que os irmãos também tiveram bastante testemunho disso. Muitas das vezes, não foi nenhuma nem duas, eu poderia contar vários testemunhos de várias vezes que o Consolador falou comigo quando eu estava lá perdida, mas eu não sabia que era o Consolador, eu nem imaginava que eu ia ser uma escolhida de Deus para um dia estar contando esse testemunho e pregando essa palavra hoje. Glória a Deus, aleluia, pela fidelidade do Senhor que guardou a minha vida, que sabia que eu era uma escolhida, e assim é você também. Jesus vai guardar os teus caminhos, Jesus vai te proteger, mas ele vai te castigar também se você quando você estiver fazendo coisa errada lá no mundo. Porque a palavra de Deus fala também que o Senhor castiga os bons e castiga os maus. Quer dizer, ele castiga os servos dele, ele castiga quem está lá no mundo também, porque nós não somos perfeitos, a gente erra também. Então a gente peca, a gente erra também. A diferença é porque a gente reconhece e pede perdão, essa é a única diferença. Mas nós somos pecador igual também aqueles que estão lá no mundo, mas a gente também não faz coisas que a gente fazia. Que a gente fazia lá no mundo também,
mas o Senhor, Ele corrige também, mas a diferença é que quem ainda não aceitou Jesus não consegue reconhecer ainda, mas eu venho para te contar esse mistério hoje. Se você ainda não aceitou Jesus, hoje eu venho te fazer um convite. Eu venho te fazer um convite para você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, para receber aquele Consolador. Ele vai te ajudar, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Para a vinda de Jesus, você vai ser um escolhido de Deus, você será guardado, você será até escolhido para ver Jesus vindo em glória, aleluia, Jesus. E hoje eu te faço esse convite. Não deixa para amanhã. Agora eu te convido. Você vai dobrar o teu joelho como eu vou dobrar o meu joelho aqui agora. E você que não aceitou Jesus, você vai dobrar o teu joelho e você vai orar comigo. Eu vou orar e você vai repetir aqui essa oração, aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador. E no mais, deixa que Ele vai trabalhar na tua vida. Ele vai te guardar, Ele vai te orientar, Ele vai te encaminhar para os caminhos dele. Amém? Então nós vamos orar e você vai dobrar o teu joelho e vai repetir essa oração aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus, peço o seu perdão dos meus pecados. Jesus, que o Senhor me aceite como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor aceite-me como seu Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero aceitar o Senhor. Perdoa os meus pecados. Me conduza à salvação. Me ajude a me fortalecer nos teus caminhos. Guia